Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto, professor de Química, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre polaridade das moléculas. Lembrando que para trabalhar com polaridade vocês têm que avaliar a questão da eletronegatividade, aquela famosa fila Flon-Klibirisk-pH, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e depois os metais. Tá legal? Bom, para focar aqui a gente vai trabalhar com vetores. Os vetores vão sair dos átomos de menor eletronegatividade e apontar para os átomos de maior eletronegatividade. Vamos dar uma olhada aqui? Olha que bacana essa estrutura. O2. O2, como eu tenho, pessoal, átomos iguais, de mesma eletronegatividade, cuidado com a generalização em falar que toda substância simples é apolar. Isso não existe, tá? Aqui, nesse caso, como é biatômica, dois átomos iguais de mesma eletronegatividade, essa estrutura, por não ter carga, ela é apolar. Bacana? Diferentemente do que acontece para uma molécula biatômica com átomos distintos. Eu automaticamente tenho diferença na eletronegatividade. O vetorzinho aponta no sentido do cloro, que é a minha espécie mais eletronegativa. Sendo assim, surge uma densidade de carga positiva para o hidrogênio e uma densidade de carga negativa para o cloro. Isso aqui é um delta minúsculo, que significa densidade de carga. O menos eletronegativo fica positivo e o mais eletronegativo fica negativo. Sendo assim, se eu tenho a presença de cargas, essa molécula passa a ser caracterizada como polar. Nós também conseguimos trabalhar com associação de vetores, no caso do CO2. Eu tenho o oxigênio sendo mais eletronegativo, então veja, o oxigênio atrai elétrons aqui, atrai elétrons aqui, e o que acontece, pessoal? Anula esses vetores. Se eu anulo os meus vetores, se eu não tenho um vetor resultante, significa que a minha molécula é apolar. Ok? Vamos dar uma olhada no caso das moléculas que são angulares. Toda molécula angular, pessoal, diquinha esperta para vocês, sobra par de elétrons no átomo central. Então anota aí. Toda vez que sobram pares de elétrons livres no átomo central exclusivamente, você vai ter sempre uma molécula polar. Mas eu vou te mostrar por vetores. Olha só, no caso do enxofre e oxigênio, o oxigênio é o mais eletronegativo. Você vai ter esses dois vetores apontando aqui para baixo e vai sair um vetor resultante aqui, o que faz com que nós tenhamos uma molécula do tipo polar. Certo? Mesma ideia aqui para o oxigênio. O oxigênio atrai aqui do hidrogênio, atrai aqui do hidrogênio. Eu vou ter um vetor resultante aqui em cima, o que faz com que a minha molécula seja polar. Ok? Anotaram aí? Sobrou par de elétrons no átomo central, ao menos um, você já pode caracterizar como sendo uma estrutura polar. Tá? Diquinha esperta para vocês. Acompanhe aqui no caso do trigonal. Pessoal, o oxigênio, mais uma vez com o enxofre, é mais eletronegativo, atrai os vetores para si, aqui atrai os vetores para si, e aqui eu vou fazer, pessoal, uma composição de vetores. Estão vendo? Não ficou um para cima e um para baixo? Olha só, esse para baixo anula com esse para cima. Ele se anulando, a minha molécula vai ser apolar. Cuidado com as generalizações. Toda molécula trigonal plana vai ser apolar? Não. Olha só esse caso. O oxigênio atrai aqui por ser mais eletronegativo do que o carbono. Atrai o carbono aqui por ser mais eletronegativo do que o hidrogênio. Eu vou ter um vetor resultante apontando para cima, portanto, molécula polar. NH3, diquinha, lembra? Sobrou par de elétrons, é polar. Vamos nessa? O N atrai mais, o N atrai mais, o N atrai mais. Todos apontando na mesma direção, vou ter um vetor resultante para cima, molécula polar. CH4, molécula tetraédrica. O mais eletronegativo é o carbono, atrai para si.
atrai para si aqui, atrai para si aqui e aqui. Ok? Pessoal, você vai ter um vetor, que são esses três que apontam para cima, resultante aqui, e um para baixo. O que vai acontecer? Eles se anulam. Esse se anula com esse. Ok? Então, quando esses vetores se anulam, a minha molécula é do tipo apolar. Generalização, mais uma vez, incorreta. Tem autor que fala que toda molécula tetraédrica é apolar. Cuidado com isso, não é verdade e você vai errar se considerar isso. Aqui eu tenho uma molécula tetraédrica que não vai ser apolar. Olha só, o cloro atrai os elétrons do carbono e o carbono atrai o elétron do hidrogênio. Pessoal, vai todo mundo apontar para baixo, vetor resultante para baixo, molécula polar. Tá bem? Para fechar esse videozinho, última dica esperta, por facilitação geral, todo hidrocarboneto, independente do número de carbonos, vai ser apolar. Bacana? Gente, forte abraço, até a próxima. Tchau!